Recording in progress. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Boir, para vocês. Né? Vou até cuidar aqui para ver mais ou menos quanto tempo de aula vai dar, que é a primeira vez que eu vou dar essa aula, depois de ter feito toda a repaginação de neoplasma. Né? Rapaz, estava faltando muita coisa. Estava faltando muita coisa. Então, agora a gente vai, assim, e como assim, eu já digo para vocês o seguinte, ó, nos meus resumos, eu tento fazer a preparação para tirar 10. Sempre assim. Então, tipo assim, eu vou nos mais mínimos detalhes, eu vejo a aula do professor, eu escuto o que os seus professores estão falando, tudo mais, faço aquele garimpo básico e estou compartilhando com vocês. Então, vamos embora. A gente vai falar de conceitos básicos primeiro, falar da diferença entre câncer e tumor, explicar as características gerais das células cancerígenas, reconhecer, né, a relação do ciclo celular e as células cancerígenas, as bases moleculares, e depois a gente vai falar de câncer maligno, benigno, critério, enfim. Vamos embora. Sigam meus bons. Bom, como vocês podem ver aqui, a gente tem várias definições importantes que vão fazer parte do que a gente vai precisar para entender as neoplasias. Já mandei, filha. Mandei para dentro. Tá doida? Tá ficando doida, mano. Então, aqui a gente vai falar diferenciação, né, que é um tema polêmico em neoplasia, mas enfim. A diferenciação aqui é o grau morfológico das células tumorais mostra em relação à célula que originaram. Então, quanto mais bem diferenciada, por mais que possa parecer estranho e confuso, é mais parecido com a célula que originou, certo? Pronto. E até o ponto que ela vai acabar sofrendo aqui alterações, que ela pode chegar a se transformar em displásica, depois displásica, ou pleomórfica, e até chegar na parte de anaplásica. Tá? Hiperplasia, que é um conceito que a gente já está acostumado a saber, né? Aumento de número de células. Aqui no câncer vai ser muito importante a gente entender hiperplasia, porque a célula cancerígena, elas, assim, aqui eu vou fazer um comentário, tá? Só para dar suporte para vocês. O professor, na aula, ele fala uma coisa que é incorreta e o livro abala outra coisa. Então, eu vou até falar essa parte da divergência. O professor fala que é uma mutação para originar uma célula cancerígena. Peraí, vou dar pausa. Só para a gente culminar, então, no raciocínio, certo? Então, imagina assim, não pode haver uma única mutação, tem que ser um acúmulo de mutações. Vamos fazer o exercício aqui. Ainda que fosse verdade o que Chiesa falou, e com uma simples mutação gerasse uma célula cancerígena, vamos pensar o seguinte: eu mutei e me transformei numa célula cancerígena. Automaticamente, o que acontece? A hierarquia celular ia me mandar para a apoptose. Mas isso não acontece. Não acontece por quê? Porque esse gene também foi para o saco. Esse gene que controla a apoptose, ele tem que falhar. E tem que falhar ele, tem que falar o pró corrente, tem que falhar o de crescimento, a gente vai ver que tem um circuito que tem que falhar 4 genes. Tem que falar 4 genes. Se falhar um, não gera câncer. Porque aí ainda a gente tem o gene expressor de tumor, por exemplo, que ele vai lá e suprime o tumor. Né? Ainda a gente tem as células de defesa, né? Os linfócitos TCD8, que vão lá e vão acabar destruindo a célula. Né? E isso se não houver imunoedição no meio, porque a imunoedição é uma forma da célula cancerígena se burlar, e olha o que a imunoedição faz. Ela se burla do sistema, ou seja, ilude o sistema imunológico para ganhar tempo para quê? Para fazer mais mutações, para ela ficar mais agressiva. Você entende? Que não é uma mutação é muito falso. Nunca vai existir um tumor só por causa de uma mutação. Então, isso para deixar claro. Aí a gente vai para pleomorfismo. Pleomorfismo é a capacidade de modificar a forma e o tamanho do celular. Tá? Então, tipo assim, ó, aqui, imagine o seguinte, a gente imagina, por exemplo, uma fibra muscular lisa, por exemplo, que tem forma fusiforme. A gente não consegue imaginar uma célula lisa com forma redonda, né? Com um músculo liso, normalmente, a fibra de músculo liso, além dela ser fusiforme, ela tem um núcleo. A gente não consegue ver uma célula dessa com 2 núcleos, com 3 núcleos, certo? A mitose é coerente. Então, tipo assim, essa capacidade de modificar a forma e o tamanho de célula é pleomorfismo, né? E aqui é importante a gente pegar que pleo é muito,
e forma, ou seja, muitas formas, ou seja, formas diferentes. É a analogia que a gente vai fazer. Anaplásia. Anaplásia é a perda completa da diferenciação celular. E aqui a gente vai ver as células que elas vão ter divisões mitóticas atípicas. O professor pega vários exemplos aqui, ó. Eu já vou falar para vocês. Eu foquei na patologia mais clínica que microscópica, porque uma das aulas que o professor Chiesa falou, disse assim, gente, eu quero que vocês tenham a ideia da patologia mais clínica. A patologia microscópica, a gente vai usar em casos selecionados, que são fundamentos de alguma coisa importante. Então, tipo assim, a gente não precisa ver a parte histológica de todas as coisas, não é para ficar doido. A gente tem que ter uma ideia, uma compreensão, tá? Então, anaplásia. Displasia, né, que a gente vai ter o que é o crescimento desordenado, que vai acabar culminando com uma perda de uniforme e orientação. O livro até fala de modificação de polaridade. Eu vou explicar isso aqui. A questão da polaridade é o seguinte, ó, imagine o seguinte, as células da mucosa, vou usar a célula da mucosa que é mais fácil de poder entender. Célula da mucosa, ela está projetada hacia a luz da mucosa, certo? Ela tem uma polaridade. A polaridade dela é dirigida para a luz da mucosa. Agora, quando ela tem perda da polaridade, eu imagino assim, agora em outro lugar, eu formei, por exemplo, um quiste que tem células epiteliais, e agora dentro desse quiste, eu vou começar a produzir, por exemplo, queratina, e essa queratina, tipo assim, a distribuição que ela vai ter, eu vou jogar ela para a luz da mucosa? Não, eu vou jogar ela na luz do quiste. Pronto. Então, e aí, o que acontece? Então, você percebe claramente que ela está orientada o quê? Tipo assim, ela perdeu a orientação, porque ela deveria estar secretando isso na luz da mucosa, mas ela está secretando na luz de outro lugar. Certo? A atrofia, a atrofia, é importante a gente lembrar da definição de atrofia, que é toda e qualquer diminuição de volume de uma célula, que é uma lesão reversível, na verdade, uma adaptação celular. Só que a gente tem que lembrar que no caso dos tumores, o que acontece? Quando o tumor cresce muito rapidamente, ele vai acabar comprimindo as células vizinhas e vai acabar originando uma pseudocápsula. E a gente vê isso aí, basicamente, é um fenômeno atrófico, tá? Das células estão circunvizinhas. E a metaplásia é a substituição das células adultas por outro tipo. Por exemplo, a gente tem a metaplásia muito conhecida, que tipo a Vitória falou dessa metaplásia na prova dela e se lascou, porque tu citou isso, te jogaram para a evolução, né? Pronto, deixa eu dar a pausa. Isso. Mas quando você fala de metaplásia... Recording in progress. Então, assim, o exemplo da Vitória, que a Vitória, na prova dela, a professora, relembrando, né, Vitória, que lembrar é viver, a Vitória pegou e falou, não, porque não sei o que e tal, e acontece a metaplásia nos fumadores. É isso que a Vitória falou. Aí, quando ela falou da metaplásia dos fumadores, então já que você falou disso aí, né, aí já sacou imunização. Mas, assim, a metaplásia do esôfago nos fumadores, o que acontece? A pessoa, por fumar muito, diminui a liberação de saliva pelas glândulas salivares e o alimento começa a passar com atrito no esôfago. E o epitélio do esôfago, que era plano estratificado, não queratinizado, ele passa a ser plano estratificado, queratinizado, que é justamente para suportar o ROS dos alimentos por não ter a saliva, certo? Mas o outro exemplo que eu gosto de colocar aqui é o quê? Por exemplo, uma pessoa bulímica, ela que está induzindo o vômito constantemente. O que acontece? Fica botando o dedo na goela, provocando o reflexo de vômito. Aí o que acontece? Nesse caso, a metaplase que está acontecendo é o quê? É uma proteção do que? Da ação do suco gástrico no terço distal e medial do esôfago, para fazer com que o esôfago seja capaz de suportar a ação do ácido clorídrico. Então, ele passa por uma modificação metaplásica, ou seja, ele vai passar por uma metaplase, que é o que? Ele vai deixar de ser plano estraticado, não queratinizado, para ser um epitélio cilíndrico, simples, mucíparo, ou seja, vai se parecer mais com o estômago para poder suportar a ação do suco gástrico. Lembrando que isso é uma alteração, essas duas alterações aqui são alterações de modelos. Só que, claro, uma metaplásia não necessariamente vai ir a uma neoplásia, porque ela tem que sofrer outras modificações, né? E o estímulo tem que ser tal, porque a metaplásia ainda é reversível, tá? Então, tipo assim,
Então, as neoplasias, assim, sempre, assim, eu vou dizer para vocês que o rodapé, assim, é coisa que assim, eu botei todos os rodapés, vocês verem, eu tinha falando, isso aqui é importante. Will, Hum. eu falei bobagem. O negócio de polar e não polar era na letra. Uma coisa na Não, letra. isso, já, Eu a gente falei, já vai achei falar. que era da Não tem problema, não tem problema. Então, a gente vai falar da neoplasia benigna, as células são similares à de origem, né? Isso aqui a gente já tinha comentado antes, né? Então, a gente tem os graus de diferenciação da displasia, que a gente vai ver isso aí mais adiante. E a diferenciação e a anaplasia são inversamente proporcionais. Ainda tem mais essa ainda. Verdade. Tá? Esse aqui é o melhor desenho possível para entender as modificações de displasia. É o melhor exemplo, não tem outro. Porque a gente pega um adenocarcinoma, por exemplo, isso aqui estava tudo em inglês. Tá? Isso aí foi... tipo assim, você acha que eu fui digitar ali as coisas para procurar? Não tem desenho nenhum em português, em espanhol. Aí você procura em inglês, aí aparece alguns exemplos. Esse aqui foi o exemplo mais interessante que eu vi para relacionar displasia, anaplasia e depois, ou seja, tudo que a gente precisa ver. Então, olha só. No grau 1 de displasia, o que a gente vê? Ele está bem diferenciado. O que significa? Olha só. Se a gente está falando de, olha só, adenocarcinoma. Adenocarcinoma está falando que é um câncer da onde? De glândula. Adenoma é um câncer de glândula. Então, se é adenocarcinoma, eu já sei que é maligno, né? Pronto. Então, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Quando a gente está vendo do ponto de vista histológico, a gente compara. Digo assim, eu olho esta célula aqui, este grupo celular aqui, e olho este grupo celular aqui. Digo, olha, se parecem. Não está tão diferente. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei em termos de porcentagem, está 95% semelhante. Bem diferenciada. Bem diferenciada. É porque tu perdeu o início da aula. Mas é bem... Sempre quando estiver bem diferenciado, está mais parecido com a célula que originou. Certo? Então, o grau 2, moderadamente diferenciado. Aqui eu já tenho de 50% a 95% de parecido com a célula que me originou. Então, aqui a gente já vê que, tipo assim, ele já se parece um pouco com a célula que originou e ele é mais invasivo e mais agressivo. Grau 2. Grau 3, pouco diferenciado. O que acontece? Então, ele se parece pouco ou nada com a célula que originou. Aqui a gente já vê, por exemplo, ó, lembrando que isso aqui é uma glândula. Cada luz disso aqui representa a luz de uma glândula. Você vê que diminui o número de luzes aqui, por quê? Porque está sendo substituído por outras células. Tem outras finalidades. A célula essa que apareceu não está preocupada em secretar nada. Você entendeu? Ou seja, por isso que ela vai se diferenciando, vai sofrendo a displasia a tal ponto de ficar completamente indiferenciada. Certo? A gente tem que tomar muito cuidado com esse termo. Tá? Então, o que acontece? Claro, grau 3 vai ser o quê? Vai ser muito mais invasiva, muito mais maligna. E na anaplasia, aí eu pergunto para vocês, quantas glândulas a gente tem aí? 0. Ou seja, não tem glândula. Então, isso aqui já é quê? Já está em anaplasia. Ou seja, aqui a gente já sabe que, assim, já perdeu a diferenciação. Agora já não tem nada parecido, ou seja, com a célula que originou. Isso é grau 4. Certo? Então, nos tumores grau 4, eles são mais difíceis de tratar. A anaplasia é um exemplo de pleomorfismo extremo. O que é pleomorfismo? Quando ela modifica a sua forma, né? Quando ela modifica a sua forma. Quando já não tem nada que ver, não tem um outro nome? Anaplasia. 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 Conceitos Eu básicos. estava pensando em anasarco, mas isso aí é... Não, isso é edema generalizado. Nossa, Anasarco. vai, fala. O professor no áudio ele fala que é o seguinte: a resposta ao tratamento, segundo suas características, quanto mais rápido, mais sensível e menor a diferenciação, melhor é a resposta ao tratamento. Sim. E mais lento, menos sensível, mais diferenciado, pior a resposta ao tratamento. Mas aí não seria, por exemplo, se eu, no quadro da anaplásia, eu não teria um tratamento, uma resposta, um tratamento mais eficiente? Não, porque ele já está completamente diferenciado. É porque, assim, isso é uma das coisas que a gente vai ver, que a célula tumoral, assim, dos critérios de malignidade, que é a próxima aula que a gente vai ter, ela consegue ficar menos sensível a agentes inibidores. Você entendeu? Então, tipo assim, por isso que quanto mais violenta, quanto mais agressiva, quanto mais neoplásica ela for,
menos a tendência dela responder alguma coisa. Porque ela vai ter mais ferramenta para poder se livrar desse tipo de interação. Por isso que, tipo assim, tem que procurar tratar. Por isso que câncer, a gente diz câncer se trata no momento. Quanto antes você começar o tratamento do câncer, melhor, por causa disso. Quanto mais avançado, mais diferenciado. Quanto mais avançado, a diferenciação é, Maior. na verdade, o que Ele falou, acontece? ele falou que quanto menor o grau de diferenciação, mais resposta vai ter o tratamento. É, Exato. sim, sim. Já está muito diferenciado. Então, o conceito que a gente tem que ter aqui, então, por exemplo, assim, ó, isso é uma coisa que o professor coloca lá, tumor consiste de todo e qualquer aumento de volume, né, massa, protuberância, crescimento, e a célula cancerígena, ela vai ter a habilidade de se propagar por outras partes do corpo, tá? Então, a gente pode ter êmbolos tumorais e dar metástases mais além do sítio que originou, tá? Isso aqui é uma perguntinha que pode cair lá em transtorno hemodinâmico. Quer dizer, qual é o seu tipo de êmbolo que você conhece? Aí você vai falando êmbolo amniótico, êmbolo graço, êmbolo... Você vai falando todos os êmbolos possíveis. Aí chega uma hora, você não conhece mais um? Êmbolo tumoral. Pode ser também. Verdade. Tá. No slide dele, ele dá uma... Aí ele puxa pra neoplasma. Aí porque ela deu um lado, né? Aí toma no seu cu. Não faz isso. Ai, ciclo celular. Então, o ciclo celular, né? Qual é a relação do ciclo celular e câncer? Então, cada divisão celular é uma oportunidade para um desastre. A gente sabe que o ser humano apresenta um total de 1 bilhão de células. Então, imagina nesse momento quantas células não estão se dividindo, né? E, assim, é triste, mas, assim, a gente vê que no adulto, cada vez, por exemplo, assim, 2/3 dos homens vão desenvolver algum tipo de câncer e 1/3 das mulheres vão ter algum tipo de câncer. É muito doido, né? Entra em jogo também os fatores epigenéticos, né? O fator ambiental, as coisas todas. Circuitos que regem. Então, olha só, o que vai controlar? Ó, olha só, por isso que eu disse para vocês, tem como uma mutação sozinha fazer câncer? Nunca, nunca será câncer. Se uma mutação sozinha não é capaz de gerar câncer. Porque ele tem que quebrar toda essas vias de controle, a via de proliferação, a via de diferenciação, a de sobrevida, a de invasão. Então, ele tem que falhar todos esses mecanismos. Que agora a gente vai ver quais são os genes que estão responsáveis dessa parte. Ó, então, as bases moleculares. Então, eu preciso ter um dano genético subletal, não passível de reparação. É uma das coisas. Tipo, eu tenho que ter um dano genético não letal. Né? O livro assim diz não letal ou subletal. Tipo, subletal é que ele não vai te matar, porque, claro, se te matar, acabou. Então, tem que ser subletal, não passível de reparação. Vai sofrer expansão clonal. Então, essa única célula que sofreu esse dano genético começa a se mutar. O processo de passos sucessivos a nível genético e fenótipo. E as células dianas principais do dano genético são 4 genes reguladores normais. E agora a gente vai ver, assim, o professor dá isso na outra aula. Eu prefiro dar isso na aula introdutória, porque, tipo assim, encaixa melhor com o assunto, a gente consegue entender, tá? Então, assim, só falando um parênteses aqui, que o professor vai dar isso no final da segunda aula. Quais são os genes que estão implicados na regulação do câncer? Então, a gente tem o proto-oncorrem, o gene supressor de tumor, os genes que regulam a apoptose e os genes que regulam o ADN. Então, não tem como ser uma só mutação. Tem que ter uma mutação, mutações acumulativas que vão acabar gerando. O que faz o próton? Mais uma vez, o proto-oncorrem é aquele que está destinado a fatores de crescimento. Por isso que quando ele falha, tipo, a célula começa a crescer de maneira exponencial. Aumenta a expressão. Aumenta a expressão dos receptores de crescimento. Aumenta a expressão dos fatores de Ele crescimento. pode produzir proteína. Sim. Depende Isso, do organismo. na verdade, Vitória, para ser mais preciso, ele usa tudo que tiver ao redor dele. Ele usa para crescer ele mesmo, o que tiver no meio, e ele vai se acomodando. A estimulação autocrina, paracrina e endocrina. Ele usa tudo. Certo? Tanto é que tem alguns tumores, só porque você falou isso, tem um tumor específico, que é um tumor que dá muito nas mulheres, né? O tumor ginecológico na mulher, que o que acontece? Você viu que a mulher estava fazendo reposição hormonal para diminuir os efeitos da menopausa, o que acontecia? Tinha mais câncer de mama. Aí o que aconteceu? Se aboliu esse tratamento. 3%. 3%, mas 3 é o suficiente para você estar induzindo câncer. Então, vamos parar essa porra.
tá? Muito importante aqui, o gene que vai acabar gerando a proteína P53, né? Que é o gene que regula a apoptose, tá? Que ele está no cromossoma 17. É o gene supressor de tumor. Então, ele codifica uma proteína com efeito inibidor da proliferação e, basicamente, ela induz a apoptose. Essa aí a gente já conhece bastante, né? Essa é a nossa melhor amiga. Proteína P53, né? E está codificada no gene supressor tumoral. Então, ela fica fazendo a vigilância da célula quando ela está se dividindo. Justamente. Não, isso é errado. Quem faz vigilância da célula, isso é imunovigilância. Isso é NK na tranquila. É outra Não, coisa. não é que ela vai estar se dividindo, que ela vai passando por aquelas... Mas não é o que tu disse, calma. O que tu está falando dos checkpoints. Isso. Os checkpoints é o quê? Eu vou analisar se ocorreu adequadamente a divisão celular. Se ocorreu adequadamente a divisão celular, segue o baile. Se não ocorreu corretamente, o que acontece? A minha gene supressor de tumor codifica a proteína P53, aí a proteína P53 já vai induzir essa célula modificada para a apoptose. Mas não é vigilância. Tá. Não é vigilância. Assim, por isso que a gente está gravando essa aula. Então, tipo assim, Checkpoint. checkpoints, tá? Tipo, é o checkpoints, para poder induzir as células modificadas. Conceito, o professor dá uma volta monstruosa e não dá conceito de neoplasma. Não sei se vocês chegaram a ver. Ele não dá. Tá? Ele vai falar as características gerais da neoplasma, né? Mas ele vai ficar espinando ali para não falar o conceito de neoplasma. Então, comumente chamado de câncer, a neoplasia se produz quando as células do corpo experimentam modificações genéticas e começam a dividir e crescer de maneira descontrolada. Tá? Isso aqui ainda estava maior, eu ainda fiz o favor de dar uma encolhida. Mas o câncer não seria neoplasia quando ela é... Não seria... Neoplasia não seria sinônimo de tumor? Não, não. Foi uma das primeiras coisas que eu disse. Tumor é todo e qualquer aumento de volume. Se eu tomar uma pancada na cabeça, vai criar um calombo, isso é bócia. Essa bócia, isso é um câncer? Não, é uma tumoração, porque aumentou o volume. Você entendeu? Você, tipo assim, tumor e câncer são coisas distintas. De maneira mal falada, o pessoal acaba falando neoplasia e câncer neoplasia e tumor de maneira indiferenciada. Assim, tem diferença. Tumor é todo qualquer aumento de volume. Neoplasia e câncer, sim. Neoplasia e câncer são sinônimos. Às vezes dava uma definição assim, neoplasia é um novo crescimento desordenado de várias células. Então, tipo, só que o que acontece? Eu tenho que ter você vê que o que não pode faltar no contexto é o quê? É uma modificação genética. Essa modificação genética que foi induzida por quê? Por mutações sucessivas. Eu volto a repetir, não, uma única mutação não é suficiente para gerar uma Mas célula não seria câncer benigno? Aí tá. Aí a gente vai para neoplasia. Você vê? Aí neoplasia a gente tem neoplasia benigna e neoplasia maligna. Você entendeu? Porque a associação que o pessoal faz câncer é câncer com a neoplasia maligna. Assim, encaixando essas coisas assim, para ficar tudo no seu devido lugar, tá? Uma coisa que o professor fala, tá? Ele vai dizer assim, as células germinais, né? Ou seja, essas células são totipotenciais ou pluripotenciais, estão onde? Na linha média. Na linha média, tá? Tipo assim, certeza que ele vai acabar perguntando. Mas sempre vai vir de uma célula totipotencial? Não é isso sempre o quê, Vitória? Ou a neoplasia? Não. Pode ser de célula totalmente diferenciada, pode ser de célula totipotencial, pluripotencial. Não sei. Só que se ela vier de uma célula totipotencial, pluripotencial, eu já sei o tumor que ela vai dar. Eu já sei. Não, é que aí tá, por exemplo assim. Olha só. Isso aqui é um pouquinho além, tá? Mas assim, só para vocês poderem ter uma ideia. Se eu sei que é um tumor que vem de células totipotenciais ou pluripotenciais, eu já sei que é um tumor que ele tem capacidade de quê? De gerar qualquer uma das três roupas embrionárias. Ectodermo, mesodermo e endodermo, certo? Por isso que a gente fala tumor que é totipotencial, pluripotencial, então que tipo de tumor? Claro, lógico, porque o teratoma... É que assim, ó, o que acontece? A gente tem que entender que quando a gente está falando desses tumores, ou seja, de origem germinal, você fala tumor germinal, germinativo, mesenquimatoso, ó, os nomezinhos safados, mesenquimatoso, totipotencial, pluripotencial, eu estou dizendo que ele tem um potencial para se transformar em qualquer coisa.
Onde é que a gente vai achar o irmãozinho que a gente comeu? Vai achar o irmãozinho, o irmãozinho que Igor comeu. Onde é que a gente vai achar? Entendeu? Pelo amor de Deus, não falei isso, que ele disse que isso aí é reprovação. Estavam brincando. Em gente, em homem também? Em quê? Homem. Claro, Né? lógico. Tá em tudo. Tá? Gente, aqui, então vamos lá. Vou citar as características gerais, tá? Isso aqui é da perspectiva. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou falar das perspectivas. Eu tô citando aqui, que assim, na gravada eu posso dizer, ó, isso aqui é perspectiva do Chiesa, isso aqui é perspectiva do livro, para vocês saberem bem direitinho. Essa parte aqui é a perspectiva do professor. Depois eu vou dar a perspectiva do livro. E assim, é um pouquinho diferente. Novo crescimento. Então, a gente tem as mutações genômicas de uma célula, né, que ela vai acabar escapando dos mecanismos de apoptose, ela escapa do gene supressor de tumor e começa uma expansão clonal. Então, tipo assim, essa célula que está modificada, ela começa a se dividir várias vezes, sofre hiperplasia, e aí, uma vez que ela sofre hiperplasia, ela está levando aquela mutação para as novas células. Vocês estão percebendo? Aí o que acontece? Só que como ela já é uma célula que ela está mutada, qual é o favor que essa célula vai ter se ela vai aumentar o número de divisões? É como se ela estivesse aumentando as possibilidades dela de ganhar na loteria. A chance dela ganhar uma nova mutação aumenta demais. Eu que imagino. Eu dividi. Pronto. Aí, tipo assim, se era para acontecer 1 em 1 milhão, agora não precisa tanto, assim, porque já aparece. E aí, isso que vai acabar gerando as diferenciações. Cada vez que acontece uma mutação, e porque, assim, até pegar os genes ali que são cruciais, por exemplo, se eu pegar uma mutação, por exemplo, eu aumentar o dano que eu tenho num gene, por exemplo, que é supressor de tumor, o tumor vai ficar mais descontrolado, mais invasivo. Se eu fizer uma mutação, por exemplo, no próton corrente, que é de regular o crescimento, o que vai acontecer? Ele vai crescer mais. Se eu tiver uma mutação agora mais insidiosa na P53, o que acontece? Aí não, aí ela vai virar imortal, vai virar o dele, entendeu? Que é o objetivo da célula cancerígena é se tornar imortal. Então, esses são os pontos que vocês têm que aprender a fazer a relação, que o professor vai dizer assim, vem cá, e qual é a vantagem de ter tal coisa? Não, se tiver um dano aqui, eu vou ter isso. Se tiver um dano aqui, eu vou ter isso. Se tiver um dano, eu estou assim, fazendo essa relação desse jeito. Que é o crescimento independente, sem se importar com a taxa de crescimento do que está rodeando, né? Vai cair naquele negócio que a Vitória está falando assim, então ela tem crescimento. Não, o crescimento dela depende do que está na volta, né? Ela tem meios até de crescer mais rápido do que está na volta, tendo os mesmos nutrientes, mas ela consegue. Então ela vai ter uma taxa de crescimento maior, por isso que acaba, olha só, esses tumores que eles acabam crescendo muito rápido, eles acabam criando essa pseudocápsula, o que acontece? Por quê? Porque justamente eles atrofiaram as células vizinhas, né? Então, pronto. Aqui está. O crescimento descoordenado, porque cresce num ritmo distinto do que está ao redor. Crescimento persistente e excessivo, não para, porque não tem um padrão de restrição, tem assim. Porque, assim, as células, elas estão programadas para crescer, se dividir e morrer. Crescer, se dividir e morrer, crescer, se dividir e morrer, crescer, se dividir e morrer. O que acontece? Quando ela não tem mais, ou tipo assim, que eu não tenho mais controle de, tipo assim, não, eu vou me dividir. Agora, morrer? Não, vou morrer não, vou dividir. Claro, aí então ela tem crescimento persistente e excessivo. Porque ela está saindo do controle celular, da hierarquia celular. A origem das células, como a gente, ela pode vir de uma diferenciação terminal, ou seja, uma célula que está totalmente, ou seja, por exemplo, assim, as células nervosas estão completamente diferenciadas, né? A célula, não pensa que uma neurona, ela diz assim, rapaz, eu quero ser músculo liso. Ela consegue? Não, pô. Você entende? Não, é que tem que falar. Não tem como. Piadinha interna. Eu peguei piada interna aqui. Tipo assim, não tem. Eu sou uma neurona. Tipo assim, agora, hoje eu acordei e quero ser músculo liso. Não, me autopercebo músculo liso. Não tem como. Tá? Não tem, porque ela está em diferenciação terminal. Então, o que acontece? Assim como as células epiteliais, estromais, as células multipotenciais são as stem cell, né? A gente fala assim, se vocês quiserem usar uma stem cell assim de referência boa, é a médula óssea, né, da coluna vertebral, linha média, olha só, linha média, né? A gente está pegando ali vários elementos importantes para fazer a conexão certa. Tipo assim,
Célula multipotencial, onde é que eu vou achar? Na linha média. Que lugar? Médula óssea. Médula óssea tem stem cell. Stem cell que vai acabar gerando a progenitor mieloide e progenitor linfóide. Pronto. Estou me localizando, estou fazendo a conexão adequada. E as totipotenciais, que são as germinais. Assim, só para... Aí vai entrar naquela coisa, Wilson, mas você falou multipotencial e totipotencial. Veja, multipotencial, ela tem capacidade de fazer muitas coisas. A totipotencial é aquela que pode fazer qualquer coisa. Toti, em italiano, toti, tutti. Tutti, tudo, né? Então, tudo. Ela sim, ela não tem. Se ela quiser virar uma célula nervosa, ela vira. Se ela quiser virar um dente, ela vira. Luiz, Né? essas características também podem ser as características da inflamação pulmonar ou não? Nada que ver, Vitória. Você não está pegando nada hoje. Não, tem várias características aí que estão iguais essa aqui, que está como Eu não sei o que é isso. da Paulina, só mandou. Mas, ó, expansão Que é clonal... independente. Mas isso está ali, ó. E expansão clonal está ali dentro, ó, do crescimento. Para ter crescimento, ela tem que se dividir. Para se dividir, ela sofre Que expansão pode ser clonal. independente, excessivo, descoordenado e persistente. E Então, aqui, A definição da Paulina e do Hernan é o que está de pretinho aqui, é um novo crescimento independente, descoordenado, persistente, então. excessivo, de origem celular. Se eu for fazer montar aí, faz. Só que o Wilson só simplificou, só explicou cada uma delas. Né? porque Sim. eu, Isso que eu confundi. não, mas não é assim. O que me preocupa, Vitória, é tipo assim, você tem que pegar agora, a gente tem que pegar e fazer as conexões corretas. Tipo, Não, que caso ela me pergunte, característica da expansão clonal, para eu lembrar, que pode ser que tá nessas da nuclease aqui, essas características todas, né? bom, enfim. Efeitos paraneoplásicos. O que a gente tem que lembrar aqui que é um efeito paraneoplástico? Por exemplo, as células tumorais, elas têm capacidade de secretar outras substâncias que podem atuar em outros órgãos, né? Então, isso é importante também. Então, por exemplo, por isso que a gente tem signos paraneoplásicos. A gente vai ver bastante, deveria ver em semiologia, né? Mas a gente sabe que a semiologia daqui da lá é uma bosta. Mas, assim, no ano que vem, para os meus colegas do quarto ano, eu tenho umas aulas já preparadas para a gente não ir tão retardado assim para os hospitais, tá? Sem contar as aulas do meio de curso também, que as aulas do meio de curso vai ser tipo assim, a gente sai da aula, a gente fica uma horinha aqui, assiste uma aula e depois vai embora. Então, isso aí vai ser nosso padrão ouro ano que vem. Etapa da carcinogênese. Isso aqui já digo para vocês, tem nome e sobrenome de quem pede isso, Carol. A Carol pede exatamente, ela diz, etapas da carcinogênese, você tem que falar iniciação, promoção, progressão e metástase. Tá? Essas são as etapas da carcinogênese, só quem deu isso aqui foi a Carol. Tá? Os efeitos paraneoplásticos estão no livro. O resto, como o Pedro já desvelou aqui, é o que o professor deu em aula, tá? Só que de uma maneira clara explicando. E aí eu ainda coloquei aqui, ó, que entre a promoção e a progressão aparece a imunedição. Porque para eu poder gerar, para progredir, eu tenho que passar por aquele momento que o sistema imunológico não me reconhece e eu... falha da imunização? É uma falha na imunização? Não é falha na imunedição. Não, é assim, a falha do sistema imunológico que não reconhece a célula tumoral para poder enviar ela para a apoptose. Então, E aí, não é, né? a imunedição em si não é a falha é do sistema imunológico que gera a imunedição que faz com que a célula cancerígena tenha o tempo para poder fazer as mutações necessárias e sair mais agressiva. É como se fosse um intervalo de tempo que até o professor fala que o sistema imunológico fica tolerógeno. Sim. Por que a gente fala? Exatamente, tolera que não devia tolerar. Só que é assim, aquele negócio, típica vingança, né? Assim, vamos dizer, tem uma pessoa que é ruim pra cacete. Aí tu ajuda. Uma hora ela não vai para teu olho, não vai para teu olho. Pronto, é exatamente isso que faz o sistema imunológico. Eu vou te dar uma colher de chá. Vou te tolerar um pouquinho. Só que daí, o que acontece? Depois ela vai para teu olho. Certo? Então, é essa analogia. Então, a gente tem que lembrar que sempre tem tumores que vão conseguir gerar os seus próprios fatores de crescimento, que vão incidir, né, em si mesmo. Assim, uma coisa que o professor fala é que, assim, isso é o que gerou debate lá no chat do terceiro ano. Mas, assim, o professor falou em algo. Se tem muito estroma, ou seja, a tendência é da matriz ficar mais dura. O tumor é mais duro. Se ele é mais rico em estroma. Se ele é mais rico em parênquima, ele é mais mole, mais plano. Só isso. Tá? O livro vai falar outra coisa.
Eu vou explicar como essa parte eu decidi escolher o professor que eu vou explicar, que é até mais simples. O que está no livro? Pera, Will, você pode voltar só naquela parte da imunização que você estava falando, aí o negócio assim meio que ficou cortado. Qual? Você estava falando da que a Carol pede essa parte. Não, ela pede. Não, assim, a etapa das carcinogênicas, a Carol vai dizer iniciação, promoção, progressão e metástase. Tá, aí tem que explicar. Não, aí isso que acontece? Você fica. Imunização, a gente sempre fica caladinho, tá? Porque é danado de você se enrolar. Então, mas assim, para você saber que a imunização acontece entre a promoção e a progressão. Porque ela inicia, promove, e aí entre a promoção e a progressão, você sabe que vai ter imunização. Tá. Pronto. O que está no livro? Então, olha só, no livro, eu não vou ler textualmente todas as coisas que estão aqui, tá? Mas, assim, só para colocar para vocês, proliferação descontrolada, a gente já viu, imortalidade, porque as células vão acabar evitando a morte, perda da diferenciação, ou seja, elas tendem à anaplásia, né? Alteração genética e cromossômica, modificações do seu material genético, não é uma, eu vou repetir isso aí várias vezes, não é uma, tem que ser várias, não pode ser uma, tem que ser acúmulo de várias mutações. Angiogênese. Me estranha o professor não ter falado tanto de angiogênese, porque a angiogênese tem um papel crucial na célula cancerígena, inclusive os tratamentos de câncer são baseados na angiogênese. A Paulina falou que quando ele cresce muito, não acompanha a angiogênese, pode morrer por Sim. necrose. Sim, por falta de nutrição. Então, ele é ávido, a palavra é essa, a célula tumoral, ela é ávida por irrigação. Então, para poder se nutrir bem, ela precisa ter o quê? Criar os seus próprios canais, criar seus próprios leitos vasculares, para poder garantir a nutrição para todas as células cancerígenas. Invasão e metástase, ou seja, isso aqui a gente já sabe, né? Tipo assim, olha só, todo e qualquer tumor que a gente vai ver isso mais adiante, tá? Mas eu vou adiantar. Que ele saia do seu limite natural, é assim como fala o livro. Olha que bonito. Toda célula tumoral que ela acabe extravasando, atravessando o seu limite normal, ela é cancerígena e maligna. Porque o que acontece? O que seria o limite normal? Que ela está restrita em alguma coisa, em alguma cápsula. Enquanto ela estiver dentro de uma cápsula, está tudo tranquilo, tudo bonito. Né? O negócio é quando ela sair, por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, um tumor, por exemplo, do tubo digestivo, né? Que, assim, quando é visceral eco, a gente vai ver que a gente vai classificar de uma outra maneira, né? De acordo com o número de cápsulas. Isso aqui também é outra coisa que vai dar. Eu vou explicar isso aqui, eu vou colocar a versão do professor e que eu vi no livro, e assim como eu vou defender lá na hora. Tudo isso eu vou dividir com vocês. Bom, enfim, aí as modificações na morfologia, né? A gente sabe que esses câmbios na morfologia é pleomorfismo, né? A gente tem que colocar isso, esses efeitos parasimpáticos e paraneoplásicos, porque as células cancerígenas vão acabar tendo efeito secundário, porque elas vão secretar alguma substância que vai acabar estimulando outro órgão, certo? Então, a aparição da angiogênese é sugestivo de malignidade, tem alguns medicamentos, como a gente já falou, que são para inibir a angiogênese, né? E tem muito bons resultados. Então, isso é uma coisa A que... invasão pode ser invasão vascular também. Invasão para qualquer lugar. Vascular, vaso linfático, no peritoneu, na cavidade, em qualquer lugar. Continuidade. Ou seja, tipo, isso aí basta sair do limite normal e já vai dar bosta. Aí vai dar o famoso vai dar merda. Vai dar merda. Ó, e agora essa porra... Gente, muito importante, tá? A gente saber os tipos e características dos padrões morfológicos. Isso é muito importante, tá? Porque, por exemplo, assim, eu tenho que entender que eu tenho uma apresentação nodular, que acontece? Tem uma massa tumoral, tá vendo o Burskin-Lowenstein, né? Burskin-Lowenstein é muito legal. Então, o que acontece? Eu tenho o nodular, que é uma massa, pode ser sólida, assim, a massa sólida ela pode ser benigna ou maligna, tá? Esse B/M é benigno, maligno. Normalmente é uma massa compacta, redonda, com bordes bem definidos, não deixa espaço vazio, né? Porque se deixar espaço vazio, não, é nódulo, é quiste, né? É quiste. E até tem diferença do quiste nodular e o quiste verdadeiro.
Até botei aqui, que o professor colocou ainda, na aula, ele falou, ó, quiste verdadeiro tem que ter isso, tá? E pode ter unicavitado ou multicavitado, né? Pode ter uma única cavidade ou várias cavidades. Alta probabilidade de ser benigno. Nodular tem alta probabilidade de ser benigno. O quiste verdadeiro é uma formação cavitada, é uma massa depressiva, claro que o interior não tem porcaria nenhuma, é vazio. Só que a diferença é que ele tem uma parede própria de tecido conectivo e no interior, tá? Então, ele tem um tecido, um estroma, né? Ou seja, ele tem uma parede própria de tecido conectivo e tem um tecido epitelial no seu interior. Isso é muito importante. Então, aqui, alta probabilidade de ser benigno também. Os vegetantes, né? Ou seja, esse aqui tem um aspecto que a primeira... Eu botei exemplo de cada um, tá? Quiste verdadeiro, quiste sebaixo epidérmico. Do vegetante, a gente tem o Buschke-Lobenstein, né? Que é uma lesão tumoral que cresce de fora hacia a superfície, né? Hacia fora da superfície, é muito lindo. Então, a gente, se for no epitélio glandular, é pólipo. Se for no epitélio escamoso, é papiloma. E se for no epitélio escamoso queratinizado, é verruga. Tá? Então, isso aí, com certeza, eu vou acabar perguntando esse negócio. O que é pólipo? O que é de crescimento vegetante exofítico. Exato. Eu vou falar, mas crescimento vegetante exofítico. E vai para fora. Então, vem de dentro para fora. Sim. Na verdade, em direção à superfície. Sempre em direção à superfície. Pode ser. Exofítico. Eu vou mostrar, vai aparecer. Infiltrante, ou seja, que é uma lesão tumoral que implica proliferação cellulada, que ele não vai respeitar o limite neto, né? É uma massa tumoral que ela tende a penetrar os tecidos que estão circunvizinhos. Quase seguro que é maligno. Quando tem capacidade de filtrar, quase seguro é maligno, tá? Os encapsulados são tumores que são revestidos com tecido conectivo laxo, transparente, separado do tecido vizinho, normalmente é benigno, e o misto, que é a combinação das morfologias. Eu posso ter um nodular vegetante, um infiltrante vegetante, ou enfim, aí você pode fazer a combinação do que você quiser. O que a gente coloca, que eu coloquei aqui, tem tumores que são encapsulados, que eles parecem ser encapsulados, aquele negócio que a gente falou, né? Mas na realidade eles são o quê? Eles cresceram de uma maneira muito abrupta, que mataram por atrofia, né? Atrofiaram as células circunvizinhas por compressão, e a gente tem essa ideia que é capsulado, mas é uma pseudocápsula, né? Ele não é encapsulado verdadeiramente. Então isso dá a sensação de malignidade. Esses que parecem e não são, porque se ele fosse capsulado, a gente ia ficar tranquilo, mas é benigno. Mas como a gente está vendo ali que ele cresceu muito rápido e ele matou as células por compressão, né? Então, será que eu acho que eu pulei um? Não. Tá certo? Tá. Pronto. A gente tem o quê? Olha, eu coloquei, gente, todas as citações de diferença de maligno, todas. Ele falou assim, diferença, eu voltava para isso aí e colocar mais uma. Aí eu digo, já terminou. Não. E tem mais isso. E assim, nas 3 aulas, cada aula que ele ia falando assim, digo, peraí, eu já sabia onde estava, eu digo, bora terminar mais uma aqui. Crescimento no benigno ordenado, no maligno desordenado e descontrolado. Tamanho celular benigno, ele se parece com as células normais, né? E o maligno mais grande que essa, é muito bizarro, né? Mas em espanhol eu até falo mais grande que as células normais, porque se eu falar mais grande em português, vai soar muito ruim. Invasão local, ou seja, o benigno está confinado no local de origem, enquanto que o maligno, quando ele tem essa capacidade, o maligno, de se infiltrar em tecidos subjacentes ou se espalhar por via hematógena, né? Disseminando através de êmbolos tumorais, né? Por outros tecidos. Metástases, o benigno não se dissemina, o maligno se dissemina, e até hoje eu quero matar, eu não posso falar o nome da pessoa que está gravando, mas nós estamos lá na nossa comissão, o professor está falando, não sei o que, o professor todo empolgado, ele pega e fala assim, não, e tem um tumor que ele é infiltrante, mas ele não é maligno. E aí chega um imbecil e fala uma porcaria, e aí eu fiquei assim, não, e ele nunca mais repetiu. Então, pronto. Aí já foi. Mas ele disse que tinha uma exceção. Assim, eu até falei com ele. O professor não vai fazer essa maldade de perguntar isso.
Os malignos, eles disseminam, né, via circulatória, pode ser por continuidade também. Extirpação benigna, uma vez que a gente tira, ele não volta. O maligno, uma vez que a gente extirpa, ele pode voltar a aparecer. Efeitos sistêmicos, o benigno não causa. O maligno, como ele tem aqueles efeitos paraneoplásicos, ele pode causar síndrome renal. Ó, já vou falar parte de semiologia. Síndrome renal. O que é síndrome renal? Aquele paciente tem perda de peso, astênia e anorexia, sem explicação aparente. Desconfie. Você conhecer alguém da tua família, mas, tô com fome. Perdi apetite. Tô perdendo peso, tô saudável, olha como eu tô saudável. Não tá fazendo bosta nenhuma. E começa a perder. Aí, o que é isso? É indicativo do quê? Que o tumor... Porque o que o tumor faz? O tumor se aproveita do quê? Dos nutrientes que estão disponíveis, né? Então, tudo, ele vai succionar tudo. E aí, literalmente, ele succiona que chega a gerar catabolismo lipídico. Imagina, do requerimento energético do que esse tumor, né? Para gerar catabolismo lipídico. É bizarro. Então, muito cuidado. Porque, às vezes o pessoal acha que está magro é sinal de saúde, né? Cuidado. Tá engordando, Cuidado. Então, o tamanho, normalmente o benigno é habitualmente pequeno, o maligno normalmente é grande, o tecido circundante, normalmente no benigno, ele está comprimido, né? O maligno normalmente invadido, e os limites do benigno são bem definidos, e quando ele pode estar encapsulado, e o maligno é circunscrita, bagaceira, irregular, é a porra toda. Então, o que acontece? A gente tem que ver o seguinte, que os tumores borderline, tá? Eu não fiz uma tabelinha com borderline, porque, na verdade, o que é o borderline? Borderline tem características clínicas mistas. Pode ter uma coisa do um, uma coisa do outro, uma coisa do um, uma coisa do outro, que vai acabar dificultando o diagnóstico, e, inclusive, por exemplo, a gente determinar se o tumor é benigno ou maligno, e isso, normalmente, o que se faz numa hora que é borderline? A gente espera. Espera. Vamos ver o que acontece. E faz a análise depois de novo, para saber se teve alguma grande modificação, tá? Pronto. Então, aqui as características macro e microscópicas. Lembrando aqui que eu vou falar para vocês. A parte macroscópica, ela serve como apoio e não como diagnóstico. O professor falou isso várias vezes. A gente pode ver um tumor que, aparentemente, ele é benigno em aparência, e quando a gente vai para a parte histológica, ele é maligno. Tá? A gente pode ver um tumor que aparentemente parece maligno, mas quando a gente vai fazer análise microscópica, ele é benigno. Então, tipo assim, é mais para ter uma indicação, né, do que você vai buscar. Então, os benignos a gente já sabe que não tem capacidade de se filtrar, maligno tem. Macroscopicamente está restrito no local de origem, está encapsulado, bem delimitado. Localizado, ele está, ou seja, pode estar no local ou à distância, quando tem metástase. A forma, isso aqui é muito interessante, tá? Nossa, parem para pensar um pouco. Todas as células do nosso corpo, que elas precisam ter uma interação maior com outras células, elas vão ter a forma espiculada ou estrechada. O tumor maligno tem exatamente essa forma. Por quê? Porque ele quer interação, ele quer interagir. Porque ele quer tocar em alguma coisa para poder se proliferar, tá? Então, tipo assim, é fazer uma prolongação para poder, se ele tem uma chance de encostar em alguma coisa, tá? Então, essa forma de estrela é uma forma ruim, não é uma forma boa. Eu até olhei na palavra câncer, vem de caranguejo. Exatamente. Então, aqui, na verdade, os malignos têm capacidade de ter, ou seja, curso de hemorragia, com tecido friável e angiogênese. Aqui, a microscópica, que é o mais importante. Os benignos, capacidade mitótica baixa. Baixa capacidade mitótica é um raso benigno, indudavelmente, sem dúvida nenhuma. A maligna não, já é muito elevada. Ou seja, quando eu tenho mitose assim, para todo lado, tipo, mas olha, tá vendo aqui? Ó, isso aqui não era para a gente estar vendo. Tipo, você está vendo no microscópio divisão mitótica para todo lado, rapaz, malignidade. Tá? E diferenciados, ou seja, as benignas estão bem diferenciadas. E as malignas, o que acontece? Olha só, elas do bem diferenciada, semi-diferenciada, pouco diferenciada, anaplásia, quanto mais próximo da anaplásia, mais maligna. Né? Vai ter pleomorfismo, ou seja, modificação da sua forma, da sua estrutura, e os núcleos são grandes. Isso aí é outra coisa que chama atenção. Você olha uma célula, às vezes uma célula tumoral, é só uma bola preta e um quadradinho, bem estreitinho, assim, mas é uma bola preta, literalmente.
Se colocar na fase quando não aparece, não sei. Não tem, perdeu a diferenciação completa. Anafase é perda da diferenciação. Tá? Então, e aí a gente vê a ausência de diferenciação, a gente associa com o pleomorfismo, a morfologia nuclear anormal e a perda de polaridade, e mitose anômalas, tudo isso me fala muito mais em malignidade, certo? Bom, aqui, assim, estão comido, né? Isso aqui é uma das tarefas que eu dei para vocês. Nem vou entrar em muito detalhe, porque assim, eu espero que vocês tenham estudado pra cacete isso aqui a gente fez. Porque isso aqui, se o professor chegar a falar assim, imagina a Vitória, nós dois aqui, nós estamos aqui. Aí, laringe. O que tem na laringe? O que é que tem na laringe? Ai, ai. Não, mas assim, o que eu quero que vocês vejam é o seguinte, que ele vai fazer esse tipo de pergunta para te levar, por exemplo, qual é o tecido que tem aí, se é um tecido de revestimento, se tem músculo liso, se tem músculo estriado. Ele vai te fazer essas perguntas, ó, tipo, tem músculo liso? Ah, tá, se é benigno, Se é maligno. maligno. Leiomiossarcoma, se é maligno. Tá? Isso Então, é. pronto. E aí ele vai indo, vai fazer essas perguntinhas. Lembrando que Rápido. bom, o que a gente tem que lembrar aqui, ó, o aspecto vegetante, proliferação celular, cresce da superfície livre, para a maioria deles, se origina do tecido epitelial, crescimento exofítico, aspecto de coliflor. Pronto. Aqui, lembrando que aqui, ó, os totipotenciais, como bem falava, não são os teratomas. Totipotenciais, ou seja, tem a possibilidade de se transformar em qualquer uma das coisas que vem das 3 capas embrionárias, ectoderma, mesoderma e endoderma, eu já sei que, pronto, claramente, só pode ser teratoma. Não tenho. Qual é a outra opção do menu? Tipo assim, ó, você é uma célula totipotencial. E aí, o que você quer se transformar? Diga, quero me transformar num dente. Quero transformar num cabelo. Hoje eu quero ser. Olho, pronto. Pode ser. Mas você tem que ser o quê? Totipotencial. O papiloma queratina? Hã? O papiloma? São células com queratina? A gente vai ver agora. É o próximo agora que eu vou mostrar. Então, o que acontece? Olha só, a gente tem as apresentações características, tá? do benigno. Eu tenho adenoma, cistoadenoma, papiloma, pólipo e verruga. Lembrando que aqui, o que acontece? Eu posso ter alguma modificação dessas coisas aqui que pode aparecer em algum maligno? Pode, tem algumas exceções, tá? Mas, assim, em regra geral é isso. O adenoma surge de células glandulares, o cistoadenoma são adenomas que vão produzir massas quísticas, o papiloma são tumores que têm projeção digitais, ou seja, eles têm forma de dedo, serve digital, forma de dedo, gente. Digitiforme, forma de dedo. Que ele vem de epitélio escamoso de transição, porque eu tenho papiloma na bexiga, por exemplo, tá? Porque o epitélio da bexiga é de transição. É o papiloma das células transicionais, na verdade. O pólipo, né, o tumor de projeção vegetante exofítico, né? Sempre lembrando que o pólipo ele tem que ser na mucosa glandular, ou seja, tem que estar na luz de algum lugar para ser pólipo, né? Não tem pólipo, não tem pólipo na pele, não tem pólipo na pele, tem pólipo no tubo digestivo, em algum lugar que tenha, ou seja, luz, tá? Isso é importante, projeção exofítica. Você vê que a diferença do pólipo e da verruga é justamente essa, porque ó, o pólipo ele dá na luz de algum lugar e a verruga tem que dar onde? Num epitélio escamoso queratinizado. Onde é que está o epitélio escamoso queratinizado? Maiormente na pele. O papiloma faz na pele? Papiloma, sim. Sim. Porque mais uma vez, escamoso. Lembrando que, assim, escamoso, pessoal, a grosso modo é epitélio estratificado, tá? Assim, não sei porque o Robbins tem essa palhaçada de ficar chamando de escamoso estratificado. Epitélio estratificado. Tá? Então, aqui, na verdade, qual é as características, mais uma vez, que a gente tem que colocar aqui em questão em xeque? O benigno, ele não tem capacidade de se infiltrar tecidos, ele é localizado, não tem disseminação, ou seja, não se infiltra, pode ter cápsula, seus limites são bem definidos, não tem capacidade de matar o paciente, com exceção, né, de um tumor cerebral. Não tem. Bom, se você não quiser saber, eu não falo. Você quer que te dê... Eu vou anotar, porque normalmente eu não vou dar até tem um... Eu nem cheguei a colocar ele aqui, mas assim, exato, tem um tumor no cérebro
que é o glioma. E o que acontece? Ele pode... Glioma. Glioma. De células gliais. Que ele, na verdade, glioma, termina oma, benigno, né? Mas ele pode matar. Ele pode matar não por ele, mas sim pelas compressões das células vizinhas. Por Tá? compressão. Por compressão. Porque, claro, imagina, um glioma está onde? Está no cérebro. Eu aperto um lugar ali do tronco cefálico, que é o centro cardiorrespiratório, todo. Você está morto. Você está morto. Eu aperto, eu toco num lugar ali que é imprescindível, por exemplo, para... Acabou. Então, tipo, ele é pequeno, mas ele pode fazer... Mas ele é benigno. Ele é benigno, Mas pode matar. mas pode matar. Tipo assim, tem tumor, aí sim, tem alguns tumores no cérebro que, se por causa da capacidade limitada de expansão, não tem. No paciente, às vezes. Os malignos, carcinoma, sarcoma, neoplasia maligna indiferenciada, mista e teratoma imaduro. Aqui, pessoal, assim, o que acontece? Eu coloquei teratoma imaduro, mas você sabe que eu tenho teratoma maduro, que é benigno. Tá? Então, assim, só para fazer um paralelo aqui, tipo, eu estou fazendo as ressalvas assim, bem pontuais, ó, tipo, eu estou falando isso aqui, mas eu tenho benigno. Quistodermoide também. Então, o carcinoma, a gente já sabe que o que, olha só, o carcinoma das células epiteliais é o quê? Quando a gente vai falando das células escamosas, é epidermoide. Quando é da glandular, adenocarcinoma. Ainda tem outro, o tumor mais comum, olha só, o tumor mais comum é o carcinoma das células basais. Carcinoma das células basais. Não está aí, mas assim, só para... Porque assim, Células basais da pele, ó. isso mesmo. Eu procuro, assim, o que acontece, né? Eu vejo, não, o tumor mais comum, sei que tal, e o professor, eu digo, filha da mãe, agora tu não me escapa. Eu joguei no Google, assim, porque a tentativa agora, a gente tenta no Google, se o Google não vai, a gente vai puxar de GPT, né? Aí eu botei, vai lá, tumor mais comum do corpo humano. Pronto, aí esse é o tumor. Carcinoma de células basais. Pode aparecer como basocarcinoma. Basocarcinoma, carcinoma de células basais. Basocelular. Carcinoma basocelular. Não, assim, estou falando das variações, porque assim, não, eu também, eu prefiro o carcinoma de células basais, porque é o padrão. Segue a mesma ó. Você não se estrepa, se você falar assim. O sarcoma, que é assim, vou falar mais uma vez, aqui, divergência de literatura. A professora fala de células estromais e o livro fala de células mesenquimatosas. Tá? Então, assim, estou colocando aqui, porque, assim, o que acontece? Só para vocês terem uma ideia, sarco, o sufixo sarco denota músculo, certo? Sim. O músculo, ele, assim, se a gente for parar para ver, assim, a miudeza da miudeza, né? O músculo não é tecido conectivo. Não é tecido conectivo. A maior parte ali, se a gente botar e olhar aqui, ó, entendeu? Só fazer essa aclaração aqui, só para vocês verem aqui, ó. Tipo assim, se você pegar aqui tecido adiposo, é conectivo. O osso é conectivo. O cartílago é conectivo. E o conectivo é conectivo. Aí eles associam esse negócio de mesenquimatoso e aí me bota músculo. O músculo não é conectivo. Ele é uma especialidade. Não, dos 4 tecidos principais, eu tenho muscular, nervoso, epitelial e está faltando conjuntivo. Pronto, esses 4. Só que eles colocam aqui e aí acaba gerando essa... Porque o professor fala que estroma, outro fala que é mesenquimatoso. Enfim, só para vocês saberem das loucuras e das discrepâncias que tem por aí. E assim, você saber, não, professor, olha só, é o seguinte, o livro fala mesenquimatoso, mas eu prefiro ficar com a nomenclatura que o professor deu, que ele está dizendo que ele tem origem estromal, então eu vou considerar estromal. Porque assim, estromal me convence, eu botei estromal porque me convence, por quê? Porque quando a gente fala estroma é estrutura. Se a gente parar para pensar, o músculo faz parte da estrutura, né? O músculo faz parte da estrutura. Neoplasia maligna indiferenciada, a gente não conhece a origem dela. Os mistos normalmente vão acabar tendo, ou seja, estirpes ali, diferentes estirpes de uma única célula neoplásica, ou seja, aqui vai aparecer o adenoma pleomorfo, né, da parótida, por exemplo, adenoma pleomorfo da parótida. O teratoma imaduro, que são as células totipotenciais, que ou seja, se diferenciam das células das 3 honras embrionárias, né, pode originar qualquer coisa. Inclusive aqui, ó, o que achou dentro, né, só delicinha.
Então, a capacidade. Então, quais são as características do. Só recapitulando mais uma vez, né? Capacidade característica do tumor maligno. Capacidade metastática, ou seja, que vai fazer metástase, pode se infiltrar em outros tecidos, pode adotar uma forma estrechada, são agressivos, culminam se propagando, invadindo, destruindo outros tecidos, e jamais volta a ser benigno. Isso aí é uma coisa que o professor também falou na aula, de, ó, o tumor maligno, ele jamais, diga, não, hoje eu quero ser benigno. Não, ele é maligno, tá? É que nem aquela pessoa que é ruim a vida inteira e diz, não, agora eu mudei. Vai tomar no cu. Mudou o caralho. A natureza é ruim já. Mas o benigno E pode quer que eu diga ser para vocês? Esses tempos o pessoal fez uma descoberta que, tipo assim, tem o gene da mal-caratice. Acredita? É de família. Não, pronto, acabou. Minha constatação já estava feita. Certo? Pronto, deixa. Cara, eu acho que deu uma horinha certinho.